O papel rasga. Dois rasgos afiados cortam através do saguão como um tapa, e Rowena Hargrove observa os pedaços de sua reserva esvoaçarem sobre o balcão de mogno polido. Os dedos do jovem recepcionista ainda estão movendo, ainda rasgando, e seu sorriso se estende largo o suficiente para mostrar dentes. Lá, ele diz, agora podemos seguir em frente. Rowena não move. Suas mãos, manchadas com idade e firmes como pedra, repousam em seus lados. Ela tem 73 anos de idade. Ela tem dirigido 4 horas através de uma tempestade de inverno. E este menino, este recepcionista, com seu cabelo perfeito e sua gravata 2 apertada, acaba de rasgar sua confirmação como se fosse lixo. O saguão do Herbalife Grand cheira a lã molhada e café caro. Lustres de cristal pendem do teto, lançando luz dourada sobre pisos de mármore, escorregadios com neve derretida. Atrás de Rowena, uma fila de viajantes se move e sussurra. Rodas de mala de alguém rangem contra o chão. A música jazz tocando através de alto-falantes escondidos continua a tocar suave e alheia, como se nada tivesse acontecido. Mas algo tem acontecido. A etiqueta de nome do recepcionista lê Trent Calder. Ele se inclina para a frente no balcão, seu paletó azul amontoando nos ombros, e seus olhos contêm a crueldade particular de alguém que acredita que nunca enfrentará consequências. Senhora, ele diz, você está segurando convidados reais. Isso é completamente inaceitável. Eu tenho esperado por mais de 1 hora. Por favor, acalme-se. Estamos lidando com isso o mais rápido possível. Ela olha para os pedaços de papel rasgados, para a confirmação por e-mail que ela imprimiu 3 dias atrás, para o carimbo de tempo que prova que ela reservou este quarto 8 semanas de antecedência. Os pedaços jazem espalhados pela madeira escura, branco contra marrom, evidência de algo feio. Do canto do olho, Rowena vê uma mulher em um casaco preto observando. A mulher está perto do balcão da portaria, braços cruzados, rosto ilegível, mais velha que Trent por 20 anos, talvez mais. Uma gerente, talvez alguém que pudesse parar isso. A mulher não move. Rowena se abaixa e começa a recolher os pedaços rasgados. Seus dedos tremem apenas ligeiramente, e ela odeia que eles tremam. Ela odeia que este menino possa ver isso. Ela odeia que as pessoas atrás dela possam ver isso também. Eu tenho uma reserva válida, Rowena diz quietamente. Eu paguei em cheio. Trent ri. É um som curto, afiado como vidro quebrado. Pessoas falsificam estas o tempo todo, ele diz. Você deveria tentar um dos lugares de orçamento fora do centro. Mais sua velocidade, mais sua velocidade. A sugestão paira no ar entre eles, e Rowena entende exatamente o que isso significa. Ela é velha, ela está cansada, ela não parece dinheiro, e no mundo de Trent Calder, isso a torna nada. A mulher no casaco preto dá um passo mais perto. Seus saltos clicam contra o mármore, medidos e lentos. Quando ela fala, sua voz carrega a autoridade plana de alguém acostumado a ser obedecido. Qual é o problema aqui? Trent se endireita. Nenhuma reserva no sistema, Sr. Merritt. Ela está tentando se impor para conseguir um quarto. Rowena se vira para encarar a mulher. Isso não é verdade. Sloan Merritt não olha para o papel rasgado. Ela não olha para os pedaços de confirmação nas mãos de Rowena. Ela olha para Trent e algo passa entre eles, rápido e silencioso. Estamos com excesso de reservas. Sloan diz, acontece. Então honre sua política de caminhada, Rowena responde. Me coloque em outro hotel. Os lábios de Sloan se curvam. Não é bem um sorriso. Você quer que paguemos por outro hotel porque você acha que tem um quarto aqui? Eu não acho, eu sei. O saguão ficou quieto. Até o jazz parece ter diminuído. Rowena pode sentir o peso de olhos observando. A respiração contida de estranhos que sabem que algo errado está acontecendo, mas não falarão. Um jovem em um uniforme de mensageiro está congelado perto do elevador. Suas mãos ainda em um carrinho de bagagem.
Sua etiqueta de nome lê Mateu, e seu rosto contém o desconforto particular de alguém que testemunha uma crueldade que não pode parar. Sloan cruza os braços. Senhora, ou você sai por conta própria, ou chamamos a segurança. As palavras caem como um veredito. Final. Absoluto. E Rowena Hargrove, que foi dispensada e diminuída e mandada calar a boca mais vezes do que pode contar, faz algo inesperado. Ela endireita sua coluna. Ela levanta seu queixo. E ela diz duas palavras que mudam tudo. Chame-os. Se você já foi tratado como invisível, como se não importasse, como se não valesse respeito básico, digite, eu já estive lá nos comentários agora. Porque o que acontece a seguir neste saguão vai fazer seu coração parar. Se você está ouvindo agora, me ajude a provar algo errado. Minha mãe disse que eu não atingiria nem 10.000 inscritos, mas eu acredito que histórias como esta merecem ser ouvidas. Me ajude a mostrar a ela que essas histórias importam. O sorriso de Trent se alarga ainda mais. Sloan pega seu telefone e nenhum deles percebe a forma como a mão de Rowena se move em direção à sua bolsa, em direção a algo escondido lá dentro, em direção a uma verdade que está prestes a virar este hotel inteiro de cabeça para baixo. Os dedos de Sloan pairam sobre o telefone. Tem certeza disso? Ela pergunta, e há algo em sua voz que soa quase ansioso. A segurança não joga bem com convidados difíceis. Rowena não responde. Ela fica perfeitamente imóvel no balcão. Os pedaços de reserva rasgados, apertados contra seu casaco azul marinho, e observa as duas pessoas à sua frente com olhos que viram décadas de momentos exatamente como este. Trent se recosta no terminal do computador, braços cruzados sobre o peito. Sua postura irradia satisfação, a confiança fácil de um homem que acredita que a história já terminou a seu favor. Olhe, ele diz, estamos te fazendo um favor aqui. A tempestade está piorando. Você não quer estar vagando pelo centro a esta hora. O olhar de Rowena se volta para a janela. Além do vidro, Cleveland havia desaparecido em uma parede de branco. A neve cai em cortinas espessas, empilhando-se nas calçadas, transformando as luzes da rua em borrões amarelos difusos. O vento uiva nos cantos do prédio, chacoalhando a porta giratória a cada rajada. Ela dirigiu por aquela tempestade por horas em rodovias geladas, seus nós dos dedos brancos no volante, porque ela precisava estar aqui esta noite. Não amanhã. Esta noite. As estradas estão ruins, Rowena diz suavemente. É por isso que reservei com antecedência. E estou te dizendo, Trent responde. Não há reserva. Atrás de Rowena, a fila parou de fingir esperar. Um empresário de terno amassado observa abertamente, seu telefone esquecido na mão. Um jovem casal perto da porta sussurra um para o outro, seus rostos tensos com desconforto de segunda mão. Um idoso com uma bengala se virou completamente, seus olhos fixos na cena no balcão. Mateu, o mensageiro, não se moveu de seu lugar perto do elevador. Sua mão ainda repousa no carrinho de bagagem, e sua mandíbula está tão apertada que Rowena pode ver o músculo pulando sob sua pele. Ele quer ajudar, ela pode perceber, mas ele é jovem e precisa deste emprego. E intervir custaria tudo a ele. Rowena entende. Ela também foi jovem e impotente. Posso falar com outra pessoa? Ela pergunta. Um gerente geral, talvez? O riso de Sloan é um latido agudo. Eu sou a gerente noturna. Não há ninguém acima de mim até de manhã. Então esperarei até de manhã. Você vai esperar no saguão a noite toda. Trent balança a cabeça, sua expressão mudando de divertimento para descrença. Senhora, não é assim que isso funciona. Eu paguei por um quarto, Rowena disse. Eu tenho confirmação. Eu não estou saindo. Algo pisca no rosto de Trent. Apenas por um momento, rápido como um piscar, seus olhos se desviam para a tela de seu computador. Seus dedos tremem em direção ao teclado. E então ele para, e sua mandíbula se aperta, e ele olha para Sloan. O olhar dura menos de um segundo, mas Rowena o vê.
Ela vê outra coisa também. Quando Trent digitou o nome dela antes, suas pupilas mudaram. Elas se alargaram, depois se estreitaram, depois se alargaram novamente. A reação de alguém que encontrou algo inesperado, algo que não deveria ter encontrado. Ele viu a reserva dela. Ela está certa disso agora. Ele a viu e escolheu mentir mesmo assim. O sistema é o sistema, Sloan diz categoricamente. Se não há reserva, não há reserva. Não podemos conjurar quartos do nada. Não estou pedindo que conjure nada. Estou pedindo que honre uma transação. Sloan se aproxima. Ela é mais alta que Rowena por vários centímetros. E ela usa essa altura agora, olhando para baixo com uma expressão que mistura pena e desprezo. Querida, ela diz, eu não sei o que você pensa que está acontecendo aqui, mas isso não é um tribunal. Você não pode argumentar seu caso. A resposta é não, querida. A palavra pinga condescendência e Rowena sente suas bochechas corarem. Não de constrangimento, mas de algo mais antigo, algo que tem se acumulado por 73 anos. Ela já foi chamada de querida antes e doce e minha cara. Por homens que queriam que ela ficasse quieta, por mulheres que queriam que ela desaparecesse, por estranhos e colegas, e até mesmo por membros da família que presumiam que sua idade e seu gênero e sua voz suave significavam que ela não tinha nada importante a dizer. Ela engoliu esses momentos repetidamente porque lutar contra eles custava demais. Porque o mundo raramente recompensava mulheres que revidavam. Porque às vezes sobreviver significava deixar a crueldade passar sem comentários. Mas esta noite algo é diferente. Esta noite Rowena não é apenas uma velha tentando fazer o check-in em um hotel. Esta noite ela está aqui por uma razão. Você rasgou minha confirmação, ela diz quietamente, na frente de todas essas pessoas. Trent encolhe os ombros. Era falsa de qualquer maneira. Você não sabe disso. Eu sei o que vejo. Ele gesticula para ela, para seu casaco gasto e seus sapatos sensatos, e seu cabelo prateado puxado para trás, em um coque prático. E o que eu vejo não pertence aqui. O saguão fica em silêncio. Até o jazz parece prender a respiração. Rowena olha para Trent Calder, para seu corte de cabelo caro, e sua gravata de grife, e seu rosto cheio de certeza. E ela toma uma decisão. Ela não deixará este momento passar. Ela não engolirá este. Eu gostaria de seu nome completo, ela diz. E eu gostaria do nome de seu escritório corporativo. O sorriso de Trent vacila apenas ligeiramente. Por quê? Porque amanhã de manhã pretendo registrar uma reclamação formal. E quero ter certeza de que escreverei tudo corretamente. Sloan ri novamente. Mas desta vez o som é mais fino, mais frágil. Registre o que quiser, ela diz. Ninguém lê essas coisas. Do outro lado do saguão, o som de passos ecoa contra o mármore. Passos pesados, deliberados. Rowena se vira. 2 seguranças estão caminhando em sua direção. Ambos os homens são altos, ombros largos, vestidos com uniformes pretos com distintivos dourados em seus peitos. Seus rostos são profissionalmente em branco, mas seus olhos já a estão avaliando, medindo o nível de ameaça de uma mulher de 73 anos em um casaco azul marinho. Sloan se endireita, alisando sua jaqueta. Finalmente ela diz, esta convidada está se recusando a sair, sem reserva, interrompendo as operações. Os guardas param a poucos metros de distância. Um deles, o mais velho com cabelo grisalho nas têmporas, inclina a cabeça. Senhora, ele diz, há algum problema aqui? Rowena olha para ele, depois para Sloan, depois para Trent, cujo sorriso voltou, mais largo do que nunca. E ela enfia a mão na bolsa. A bolsa é velha, de couro marrom, macia nos cantos, o tipo de coisa que uma avó poderia carregar para a igreja nas manhãs de domingo. Os dedos de Rowena fecham-se em algo lá dentro, e o saguão parece prender a respiração. Trent dá meio passo para trás. Seu sorriso vacila. Ei, ele diz. Ei, o que você está?
Rowena puxa um pedaço de papel dobrado. Apenas papel, nada mais. Trent exala. Seus ombros caem. Atrás dele, Sloan revira os olhos. Mais documentos falsos? Sloan pergunta: quantas cópias você imprimiu? Rowena desdobra o papel lentamente, deliberadamente, deixando o silêncio se estender. Os seguranças observam com paciência profissional. Os convidados no saguão se inclinam para a frente, atraídos pela tensão que podem sentir, mas não podem nomear. Isso, Rowena diz, não é uma reserva. Ela levanta o papel. Mesmo a vários metros de distância, Trent pode ver o cabeçalho. Oficial corporativo. O tipo de documento que vem do topo. Esta é uma lista, Rowena continua. Uma lista de reclamações registradas contra esta propriedade nos últimos 6 meses. Reclamações que deveriam ter chegado à sede corporativa. Reclamações que nunca chegaram. O rosto de Sloan fica muito imóvel. 47 reclamações. Rowena diz: 47 hóspedes que relataram cobranças excessivas, problemas de reserva, reembolsos negados e má conduta da equipe. 47 pessoas cujas preocupações simplesmente desapareceram do sistema. Eu não sei do que você está falando. A voz de Sloan é plana, mas algo se move por trás de seus olhos. Aquele documento poderia ser qualquer coisa. Você poderia ter digitado isso você mesma. Eu poderia? Rowena concorda. Mas eu não fiz. Ela dobra o papel e o desliza de volta para sua bolsa. Então ela enfia a mão novamente e desta vez ela puxa uma pequena caixa preta. Couro, caro, o tipo que executivos carregam. 18 dessas reclamações, Rowena diz, mencionavam um funcionário que rasgava seus documentos. 11 mencionavam um gerente que ameaçava chamar a segurança para hóspedes que faziam perguntas. 9 mencionavam ter sido dito para tentar propriedades de orçamento fora do centro da cidade. Seus olhos se movem para Trent, que ficou pálido sob seu cabelo perfeito. Parece familiar? Trent abre a boca, fecha, abre-a novamente. Eu não. Isso não é. Ele se vira para Sloan. Ela está inventando isso. Ela tem que estar. Sloan não responde. Seus braços estão cruzados, apertados contra o peito, e sua mandíbula está firmemente fechada. A crueldade casual de antes havia desaparecido, substituída por algo mais cuidadoso, mais calculista. Senhora, o segurança mais velho diz, vou precisar que a senhora venha conosco. Podemos resolver isso no escritório dos fundos. Rowena balança a cabeça. Não, vamos resolver isso bem aqui. Isso não é como. Eu não terminei. O guarda para. Algo na voz de Rowena, alguma autoridade silenciosa, o faz esperar. Rowena abre a pasta de couro preta. Dentro está um único cartão. Preto fosco. Sem logotipos, sem decoração, apenas um nome em relevo em letras prateadas. Ela ainda não o mostra. 3 propriedades Harbor, ela diz, reportaram aumentos incomuns de lucros nos últimos 2 trimestres. Cleveland, Detroit e Columbus. Os números não faziam sentido no início. A receita estava alta, mas a ocupação estava baixa. Como você ganha mais dinheiro com menos hóspedes? O saguão está absolutamente silencioso agora. Até o jazz de fundo parou, substituído por alguma trilha ambiente muito suave para ser registrada. A resposta, Rowena diz, é que você não reporta todos os hóspedes. Você sobrelota. Você afasta as pessoas. Você retém seus depósitos. Você mira nos menos propensos a revidar. Os idosos, os imigrantes, as famílias da classe trabalhadora que economizaram por meses para pagar uma boa férias. Uma mulher na fila ofega. O empresário com o telefone começou a gravar, seu aparelho mantido baixo ao lado. Você rasga as reservas deles, Rowena diz. Você os faz se sentir pequenos. Você conta com eles estando muito cansados, muito intimidados, muito abatidos para fazer uma cena. Sua voz não se elevou. Ela permaneceu constante e quieta.
A voz de alguém descrevendo padrões climáticos ou condições de tráfego. Mas as palavras caem como golpes. $62.000. Rowena diz que essa é a estimativa. 62 mil roubados de hóspedes nesta propriedade apenas nos últimos 6 meses. Roubados através de um sistema de humilhação deliberada e confusão fabricada. Trent faz um som, pode ser um riso, pode ser um soluço. Você é louca. Ele diz, você é absolutamente louca. Quem é você? Rowena olha para ele. Sério? Olha como um cientista poderia examinar uma amostra sob o vidro. Quando você digitou o meu nome em seu sistema, ela diz, o que você viu? A boca de Trent se abre. Não apenas nenhuma reserva. Algo mais, uma bandeira, uma nota. Algo que o fez olhar para a senhora Merritt. Algo que a fez assentir. O silêncio se estende. O rosto de Sloan passou de cuidadoso para congelado. Os seguranças trocam olhares. Você viu algo, Rowena diz, que o assustou, e em vez de lidar com isso corretamente, você decidiu atacar porque é isso que pessoas culpadas fazem. Elas empurram mais forte, elas tentam fazer o problema desaparecer. Ela levanta o cartão preto da pasta de couro, mas eu não vou desaparecer. O cartão reflete a luz do lustre. Prata no preto. 2 palavras, Rowena Hargrove. E abaixo disso um único título, Fundadora. O sorriso de Trent não apenas desvanece, ele desmorona. Seu rosto fica branco, depois cinza, depois algo se aproximando do verde. Suas mãos agarram a borda do balcão tão forte que seus nós dos dedos ficam da cor de osso. Sloan faz um som profundo em sua garganta. Seus braços se descruzam. Seu corpo balança para trás, apenas meio passo, como se ela tivesse sido fisicamente empurrada. O segurança mais velho se inclina, lê o cartão, e toda a sua postura se transforma. Senhora, ele diz, sua voz completamente diferente agora, suave e respeitosa. Peço desculpas pela confusão. Como podemos ajudá-la? Rowena não olha para ele. Ela está observando Trent e Sloan, observando a compreensão amanhecer em seus rostos como um sol nascente lento e terrível. Você rasgou minha reserva, ela diz, porque você pensou que eu era impotente. Você escolheu a humilhação porque acreditou que não haveria consequências. Você construiu um sistema inteiro na suposição de que pessoas como eu, pessoas velhas, pessoas cansadas, pessoas que não parecem ter dinheiro, simplesmente aceitariam ser tratadas como lixo. Ela coloca o cartão no balcão diretamente em cima dos pedaços de reserva rasgados. Eu construí esta empresa 41 anos atrás. Uma propriedade, um empréstimo, uma promessa de que nenhum hóspede seria tratado como um problema. Sua voz finalmente se eleva apenas ligeiramente, carregando pelo saguão silencioso. E agora eu quero que você explique muito cuidadosamente por que seu sistema tinha uma bandeira na minha conta. Por que essa bandeira o fez escolher a crueldade e o que exatamente você pensou que estava protegendo. A luz do lustre ilumina seu cabelo prateado, seu casaco azul marinho gasto, seu rosto marcado com 73 anos de vida. Ela parece a avó de alguém. Ela não parece nada especial. E foi exatamente com isso que eles contaram. O que acontece quando pessoas que construíram seu poder desprezando os outros, de repente, percebem que desprezaram a pessoa errada? Fiquem comigo porque Rowena Hargrove está apenas começando e as próximas palavras da boca de Trent vão mudar tudo. Trent não consegue falar. Sua boca trabalha, abrindo e fechando como um peixe retirado da água, mas nenhum som emerge. Suas mãos soltaram a borda do balcão e agora elas pendem ao lado, tremendo visivelmente. Sloan tenta se recompor. Ela se endireita, ajeita os ombros e tenta um sorriso que se parece mais com uma careta. Senhora Hargrove, ela diz. Eu não tinha ideia. Se a senhora tivesse se identificado desde o início. Eu me identifiquei. A voz de Rowena corta limpa. Eu dei meu nome. Eu forneci minha confirmação.
Eu expliquei minha reserva clara e educadamente. Você escolheu não ouvir. Deve ter havido um erro de sistema. Não houve erro. As palavras caem como pedras em água parada. Rowena pega seu cartão de fundadora e o desliza de volta para a pasta de couro. Seus movimentos lentos e deliberados. Eu observei o rosto do Sr. Calder quando ele digitou meu nome. Eu vi seus olhos se moverem para aquela tela. Eu vi o reconhecimento, e então eu o vi decidir mentir. Trent faz um som estrangulado. Seu rosto passou de cinza para algo mais próximo de amarelo, e o suor estourou ao longo de sua linha do cabelo. Eu não... Quero dizer, eu vi uma bandeira, mas eu pensei... O que você pensou? A pergunta para no ar. Rowena espera, suas mãos cruzadas sobre sua bolsa, sua expressão paciente e terrível. A bandeira, Trent sussurra. Dizia status VIP, mas também dizia conta de teste. Eu pensei que talvez alguém da empresa estivesse nos verificando, executando algum tipo de avaliação. Eu pensei que se lidássemos errado, então você lidou pior. A boca de Trent se fecha. Você viu uma conta de teste, Rowena diz. Você assumiu que alguém estava observando, e sua resposta foi rasgar a papelada, me acusar de fraude e me ameaçar com segurança. Ela deixa isso assentar por um momento. O que isso te diz sobre como você trata os hóspedes normais? Aqueles que não são contas de teste, aqueles que não têm bandeiras ou status VIP, ou nenhum poder. O saguão permanece congelado. Em algum lugar perto do fundo, uma criança faz uma pergunta e um pai os cala rapidamente. Mateo, o mensageiro, soltou seu carrinho de bagagem. Ele está sozinho perto do elevador, seu rosto uma mistura de vindicação e medo. Senhora Hargrove. A voz de Sloan caiu para algo que se aproxima de um apelo. Podemos discutir isso em particular. Não há necessidade de... De quê? Fazer uma cena. Rowena se vira para encará-la diretamente. Você me ameaçou com remoção pela segurança. Você me chamou de querida. Você permitiu que seu funcionário destruísse meus documentos enquanto você observava na frente de testemunhas, enquanto dispositivos de gravação capturavam tudo. Seu olhar varre o saguão, pousando brevemente no empresário, ainda segurando seu telefone. A cena já aconteceu. Senhora Merritt, o que estamos fazendo agora é determinar as consequências. A compostura de Sloan se quebra. Sua máscara profissional escorrega, revelando algo por baixo. Não remorso, mas cálculo. Ela está tentando descobrir como sobreviver a isso. As reclamações, Sloan diz rapidamente. As 47 reclamações, aquelas foram todas mal entendidos. Erros de comunicação. O sistema funciona bem quando não está sendo deliberadamente sabotado. Rowena enfia a mão na bolsa novamente. Desta vez, ela puxa uma pilha fina de papéis dobrados em 3. Tenho e-mails internos, ela diz. Mensagens entre esta propriedade e a gerência regional discutindo, e eu cito, supressão de reclamações. Tenho registros financeiros mostrando depósitos retidos de hóspedes que foram recusados. Tenho solicitações de filmagens de vigilância que foram negadas ou atrasadas até que o período de armazenamento expirasse. Ela desdobra os papéis. Tenho nomes. 23 funcionários em 3 propriedades que participaram deste esquema. 7 gerentes que o aprovaram e 3 diretores regionais que ignoraram porque os números trimestrais eram bons demais para serem questionados. Trent senta. Ele não escolhe sentar. Suas pernas simplesmente dobram sob ele, deixando-o cair no pequeno banco atrás do balcão. Seu rosto está da cor de leite velho. Eu vou ser demitido, ele diz. Para ninguém, para todos. Eu vou ser demitido. Eu vou perder tudo. Sim, Rowena diz simplesmente, você vai. Não há crueldade em sua voz. Nenhuma satisfação, apenas uma declaração de fato entregue da forma como alguém notaria que a chuva é molhada ou o fogo é quente. Mas não é por isso que estou aqui. O saguão se agita.
Os hóspedes observadores se inclinam para a frente. Até Sloane, ainda parada congelada perto do balcão, inclina a cabeça com algo como curiosidade. Eu construí a Harbor Light em 1983, Rowena diz. Uma propriedade, um motel convertido na Interstate 71. Eu tinha 32 anos de idade. Eu tinha $12.000 em economias, um diploma de negócios de uma faculdade comunitária e um marido que me dizia todos os dias que eu estava perdendo meu tempo. Ela pausa e seus olhos ficam distantes por um momento, olhando para algo além dos pisos de mármore e lustres de cristal. Ele me deixou antes de sermos lucrativos. Pegou metade de tudo no divórcio. Eu reconstruí mesmo assim. Uma propriedade se tornou duas. Duas se tornaram 10. 10 se tornaram 147 locais em 18 estados. Seu foco retorna ao presente, nítido e claro. E em algum lugar ao longo do caminho, eu parei de observar. Eu confiei nos sistemas. Eu acreditei nos relatórios. Eu me aposentei para minha casa em Shaker Heights e participei de reuniões de conselho por vídeo e assumi que minha empresa ainda era a empresa que eu construí. Ela levanta a pilha de papéis. 6 meses atrás, um ex-hóspede me enviou uma carta. Seu nome era Margaret Chin, 81 anos de idade. Ela tentou fazer o check-in na propriedade de Columbus para a formatura de sua neta. Disseram a ela que não havia reserva. Sugeriram que ela tentasse uma propriedade mais barata fora do centro da cidade. Eles a fizeram se sentir tão pequena que ela sentou em seu carro e chorou por 1 hora antes de voltar para casa. A voz de Rowena permanece firme, mas algo se move sob a superfície. Margaret Chin morreu 2 meses depois. Ataque cardíaco. Sua filha me escreveu depois. Ela disse que sua mãe nunca esqueceu aquele dia no hotel. Nunca parou de sentir vergonha de ser tratada como nada. O saguão está completamente silencioso. Até a música ambiente parou. Isso, Rowena diz, é porque estou aqui. Ela se vira para encarar os seguranças que estiveram imóveis durante todo o seu discurso. Eu quero os registros financeiros completos desta propriedade dos últimos 18 meses. Eu quero as imagens de vigilância de todas as câmeras do saguão, datando de 6 meses atrás. Eu quero os registros de comunicação dos funcionários, os bancos de dados de reclamações e os arquivos de processamento de reembolsos. O guarda mais velho assente lentamente. Podemos coordenar com o escritório regional. Você coordenará comigo esta noite. Não estou saindo até ter tudo. Ela se vira de volta para Trent e Sloane. Vocês dois permanecerão na propriedade até novo aviso. Vocês não acessarão nenhum computador. Vocês não entrarão em contato com nenhum outro funcionário. Vocês esperarão no escritório dos fundos até a chegada do jurídico corporativo, o que deve levar aproximadamente 4 horas. A cabeça de Trent cai em suas mãos. Sloane abre a boca para protestar. Então a fecha. Não há mais nada a dizer. Rowena pega os pedaços rasgados de sua reserva do balcão. Ela os examina por um momento. Esses fragmentos de papel que deveriam representar sua completa insignificância. Então ela os desliza para sua bolsa junto com o cartão da fundadora e os documentos internos e todas as evidências de corrupção que ela passou 6 meses coletando silenciosamente. Mais uma coisa, ela diz, todos esperam. Eu quero ver a bandeira, aquela em seu sistema, a nota que o fez decidir que eu valia a pena machucar. Trent olha para cima de suas mãos. Seus olhos estão vermelhos. Apenas dizia conta de teste, ele sussurra. Status VP. Manuseio prioritário necessário. É tudo. Havia um código. Letras e números. Eu não sabia o que significava. Rowena assente. Mostre-me. Trent hesita. Então lentamente se vira para o computador. Seus dedos se movem pelo teclado, abrindo telas, digitando senhas. O brilho do monitor reflete em seu rosto pálido. E então ele para. Sua respiração muda. Suas mãos congelam sobre as teclas. O que? Sloane exige. O que é?
Trent vira a tela para que Rowena possa ver. A bandeira em sua conta é exatamente o que ele descreveu. Conta de teste, status VIP, manuseio prioritário necessário. Mas há algo mais agora, algo novo. Uma anotação adicionada na última hora, com um carimbo de tempo, enquanto Rowena estava parada neste mesmo balcão sendo humilhada. A anotação lê: alerta acionado, escritório regional notificado, aguarde instruções. E abaixo disso um nome. O nome da pessoa que criou o sistema de alerta. O nome que faz o sangue de Rowena gelar. Quem criou aquela bandeira? Quem configurou o alerta? E por que aquele nome faz até Rowena Hargrove hesitar? O nome na tela é James Merritt. Rowena o lê 3 vezes. Então ela olha para Sloan. Sloan, cujo sobrenome também é Merritt. Sloan, cujo rosto passou de congelado para absolutamente pálido. Seu marido? Rowena pergunta quietamente. Sloan balança a cabeça. O movimento é pequeno e tenso. Irmão. A palavra cai no silêncio como uma pedra em águas profundas. Rowena sente a forma das coisas mudando ao seu redor. As peças do quebra-cabeça se rearranjando em um padrão que ela não havia antecipado. James Merritt, diretor regional de operações para a divisão do Centro-Oeste. O homem responsável por supervisionar 12 propriedades, incluindo esta. O homem que teria recebido todas aquelas reclamações desaparecidas. O homem que assinou os relatórios financeiros mostrando margens de lucro impossíveis. Ele configurou o sistema de sinalização. Rowena diz: não é uma pergunta. A mandíbula de Sloan trabalha. Ela está calculando novamente, executando cenários, procurando rotas de fuga. Eu não sei nada sobre isso. Você está mentindo. Eu não estou. Merritt, a voz de Rowena não se elevou, mas agora ela carrega peso. O tipo de autoridade que vem de 40 anos de construção e luta e recusa em ser dispensada. Seu irmão criou um sistema para sinalizar contas suspeitas. Ele a posicionou como gerente noturna em uma propriedade conhecida pela supressão de reclamações. E quando essa sinalização foi acionada esta noite, você por acaso estava parada bem aqui, pronta para escalar o confronto. Ela faz uma pausa. Isso não é coincidência. Isso é coordenação. Os seguranças recuaram inconscientemente, se distanciando do que quer que esteja se desenrolando. Os convidados no saguão estão imóveis, assistindo a um drama que não entendem completamente, mas do qual não conseguem desviar o olhar. Mateo, o mensageiro, tem lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não está fazendo nenhum som. Eu quero saber, Rowena diz, quão profundo isso vai. A compostura de Sloan finalmente se estilhaça. Seu rosto se contorce, passando por medo e raiva e algo que pode ser desespero. Você não entende, ela diz. Você não pode simplesmente... Pessoas têm famílias. Pessoas têm hipotecas. James tem 3 filhos. A esposa dele tem problemas médicos. Se isso vier à tona, pessoas que foram roubadas podem receber seu dinheiro de volta. Pessoas que foram humilhadas podem receber um pedido de desculpas. Pessoas como Margaret Chin podem ser lembradas como algo além de danos colaterais. Margaret Chin era uma pessoa. O grito ecoa pelo saguão. Vários convidados se encolhem. A mão de Sloan voa para a boca como se pudesse empurrar as palavras de volta. Uma pessoa, Rowena repete suavemente, 81 anos de idade. Só queria assistir à formatura de sua neta. Sentou em seu carro e chorou porque seu sistema a fez se sentir sem valor. Ela se aproxima de Sloan, perto o suficiente para que estejam quase olho no olho. Cada pessoa é uma pessoa, Sr. Merritt. Cada hóspede que atravessou aquelas portas, confiando que seria tratado com dignidade básica. Cada viajante idoso, cada pai cansado, cada jovem economizando por meses para pagar uma boa experiência. Eles eram todos uma pessoa. E seu irmão e você e todos os outros envolvidos neste esquema decidiram que sua individualidade os tornava descartáveis. Sloan está chorando agora.
Rimmel escorre por suas bochechas em riachos escuros. Eu não queria que chegasse a tanto, ela sussurra. Começou pequeno, apenas algumas reclamações que se perderam. Alguns depósitos que demoraram demais para serem reembolsados. James disse que ninguém notaria. Ele disse que estávamos apenas suavizando os números. Suavizando os números. A voz de Rowena é plana roubando dos hóspedes. Nós demos reembolsos eventualmente. A maioria deles, aqueles que pressionaram o suficiente. Aqueles que pressionaram o suficiente. Rowena assente lentamente, e o resto, aqueles que estavam muito cansados, muito envergonhados, muito abatidos para continuar lutando. O que aconteceu com eles? Sloan não consegue responder. Seu corpo inteiro está tremendo. Trent não se moveu de seu banco. Ele observa a troca com olhos vazios. Um homem que percebeu que é uma pequena peça de algo muito maior e muito mais feio do que ele jamais imaginou. Rowena se vira para o segurança mais velho. Preciso fazer uma ligação. Por favor, escolte a Sra. Merritt e o Sr. Calder para locais separados. Eles não devem se comunicar um com o outro ou com ninguém fora deste prédio. O guarda assente. Seu parceiro avança, pegando gentilmente o braço de Sloan. Isso não acabou, Sloan diz. Sua voz é rouca. James tem conexões. Ele tem amigos no conselho. Ele vai lutar contra isso. Estou contando com isso. As palavras param a todos. O rosto de Rowena não mostra raiva, nem vindicação. Apenas uma calma certeza que parece quase pacífica. Eu tenho construído este caso por 6 meses. Ela diz quietamente, cuidadosamente. Eu queria ver exatamente o quão longe a podridão havia se espalhado. Eu queria saber quem a estava protegendo e por quê. Seu irmão tem sido cuidadoso, Sra. Merritt, mas não o suficiente. E agora eu tenho tudo o que preciso. Ela pega seu telefone de sua bolsa. O Conselho Geral já está de prontidão. Assim como um auditor independente. Assim como um jornalista do Cleveland Plain Dealer que tem esperado muito pacientemente por permissão para publicar. O rosto de Sloan se enruga. Você planejou isso, a reserva, a bandeira, o confronto. Você queria que nós a atacássemos. Rowena disca um número. O telefone toca uma vez, 2 vezes. Eu queria dar a vocês uma chance de provar que eu estava errada, ela diz. Eu queria entrar aqui e ser tratada da maneira que todo hóspede merece ser tratado. Eu queria descobrir que as reclamações eram exageradas, que os números estavam errados, que minha empresa ainda era a empresa que eu construí. O telefone conecta. Uma voz do outro lado diz algo. Mas você rasgou minha reserva, Rowena diz ao telefone. Eles fizeram exatamente o que eu temia. Mandem todos, ela desliga. As luzes do saguão parecem mais brilhantes agora, mais duras. Os lustres projetam sombras no chão de mármore, fazendo o espaço parecer menos um hotel de luxo e mais um tribunal. Senhora, a voz de Mattel é pequena. O mensageiro se adiantou de seu lugar perto do elevador, as mãos se torcendo à sua frente. Eu quero que você saiba. Eu tentei relatar isso 3 vezes, mas as reclamações simplesmente desapareceram. Rowena olha para ele. Sua expressão se suaviza. Qual é o seu nome? Mateo. Mateo Reis. Estou aqui há 2 anos. Você já participou de afastar hóspedes ou negar reservas? Mateo balança a cabeça ferozmente. Nunca. Eu carreguei bagagem. Eu ajudei pessoas a encontrar seus quartos. Eu tentei consertar as coisas quando pude. Rowena assente. Ela enfia a mão na bolsa e puxa um cartão de visitas. Um diferente desta vez, branco simples com um número de telefone. Ligue para este número amanhã de manhã. Procure por Patricia Walsh. Diga a ela que Rowena a enviou. Mateo pega o cartão com mãos trêmulas. O que é? Recursos humanos para a sede corporativa. Vou precisar de pessoas em quem posso confiar quando reconstruirmos. Pessoas que tentam fazer a coisa certa. Os olhos de Mateo se enchem. Ele assente, segurando o cartão como uma tábua de salvação. Rowena volta-se para o saguão.
Os hóspedes começaram a se mover novamente, sussurrando, processando, tentando entender o que haviam testemunhado. O empresário com o telefone parou de gravar, mas seu rosto contém a expressão particular de alguém que sabe ter capturado algo importante. Senhoras e senhores, Rowena diz, elevando a voz apenas o suficiente para ser ouvida. Peço desculpas pela interrupção em sua noite. Se algum de vocês teve problemas com suas reservas ou faturamento durante sua estadia em qualquer propriedade Harborite, eu pediria que falassem com a equipe de segurança antes de sair. Suas informações serão tratadas pessoalmente pelo meu escritório. Um murmúrio se espalha pela multidão. Várias pessoas começam a se mover em direção aos guardas. Sloan, ainda sendo escoltada para o corredor dos fundos, se vira uma última vez. Você realmente acha que isso muda alguma coisa? Sua voz é amarga. Existem sistemas como este em toda parte, toda empresa, toda indústria. Você não pode consertar tudo isso. Rowena considera a pergunta. Não, ela diz finalmente. Eu provavelmente não consigo, mas eu consigo consertar isso. E eu consigo deixar muito, muito claro o que acontece quando as pessoas na base decidem reagir contra as pessoas no topo. Ela olha ao redor do saguão mais uma vez, para os lustres e o mármore, e os espelhos emoldurados em ouro refletindo décadas de luxo cuidadosamente construído. Esta empresa foi construída sobre uma promessa, ela diz, que nenhum hóspede jamais seria tratado como um problema. Esta noite essa promessa foi quebrada. Amanhã começaremos a cumpri-la novamente. O segurança leva Sloan embora. Trent a segue de cabeça baixa, passos incertos, e Rowena Hargrove, 73 anos, fica sozinha no saguão de um hotel que ela construiu do nada, observando as primeiras rachaduras aparecerem em um sistema que pensava que nunca poderia ser quebrado. Mas a noite não acabou. O alerta que foi acionado quando a conta de Rowena foi sinalizada já chegou a James Merritt. E em aproximadamente 3 horas, ele entrará por aquelas mesmas portas do saguão armado, com advogados e desculpas, e um desespero que torna as pessoas perigosas. A questão não é se Rowena pode vencer esta luta. A questão é se ela pode sobreviver ao que vem a seguir. As portas do elevador se abrem às 2h47 da manhã, e James Merritt entra no saguão como um homem caminhando para seu próprio funeral. Ele é alto, ombros largos preenchendo um sobretudo carvão que provavelmente custou mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Seu cabelo é prateado nas têmporas, penteado com um tipo de precisão que fala de vaidade e controle. Mas seu rosto conta uma história diferente. A pele ao redor de seus olhos está tensa. Sua mandíbula está tão apertada que os músculos pulam sob a superfície, e suas mãos, enfiadas profundamente nos bolsos de seu casaco, estão cerradas em punhos. Atrás dele, 2 advogados o seguem em uníssono. Um homem e uma mulher, ambos carregando pastas de couro, ambos com expressões cuidadosamente calibradas para não revelar nada. Rowena observa da recepção, onde passou as últimas 3 horas revisando documentos em um laptop emprestado. Os seguranças se posicionaram perto da entrada principal. O saguão está vazio agora, sem hóspedes, os lustres diminuídos para metade da potência. James para no centro do piso de mármore. Seus olhos encontram Rowena imediatamente. Senhora Hargrove. Sua voz é controlada, profissional, a voz de um homem que ensaiou este momento durante toda a viagem de Columbus. Eu vim assim que soube que houve um mal-entendido. Rowena fecha o laptop. Ela não se levanta. Não houve mal-entendido, James. O uso de seu primeiro nome se manifesta visivelmente. Seus ombros se contraem. Os advogados trocam um olhar. Eu estou nesta empresa há 16 anos. James diz, eu dediquei minha carreira a transformar a divisão centro-oeste em uma de nossas regiões mais lucrativas. Se houve irregularidades, eu garanto que foram resultado de maus atores individuais, não de política sistêmica. Maus atores individuais. Rowena cruza as mãos em cima do laptop como sua irmã.
James não estremece. Ele se preparou para isso. Sloan cometeu erros. Eu não nego isso. Mas ela estava sob enorme pressão para cumprir metas de desempenho. A orientação da regional. A orientação da regional veio de você. Silêncio. James respira. Solta lentamente. Senhora Hargrove, eu entendo que a senhora está chateada. O que aconteceu com a senhora esta noite foi indesculpável. Trent Calder será demitido imediatamente. Sloan enfrentará revisão disciplinar, mas escalar isso para algum tipo de caça às bruxas corporativa não ajuda ninguém. Rowena se levanta. O movimento é lento e deliberado. O movimento de alguém que tem todo o tempo do mundo. $62 mil. Ela diz que essa é a estimativa conservadora. Dinheiro tirado de hóspedes por meio de overbooking deliberado, retenção de depósitos e supressão de reclamações. Dinheiro que fluiu pelas contas de sua divisão. Dinheiro que inflacionou seus números de desempenho e justificou seus bônus. A advogada avança. Senhora Hargrove, quaisquer alegações de impropriedade financeira devem ser tratadas através dos canais corporativos adequados. Fazer acusações em um ambiente informal como este poderia expor a empresa a... Eu sou a empresa. As palavras cortam o saguão como uma lâmina. Rowena caminha em direção a James, seus sapatos sensatos clicando contra o mármore. Ela para a 6 pés de distância, perto o suficiente para ver o suor em sua testa. Eu construí a Harboralite do nada. Ela diz, uma propriedade, um empréstimo, uma promessa. E por 40 anos, eu acreditei que essa promessa estava sendo cumprida. Eu confiei em pessoas como você para proteger o que eu criei. Sua voz baixa. Você traiu essa confiança. A compostura de James se quebra apenas ligeiramente. Apenas por um momento. Mas Rowena percebe. O flash de algo em seus olhos que não é remorso, mas cálculo. Ele não está arrependido do que fez. Ele está arrependido por ter sido pego. O conselho terá perguntas. James diz que eles vão querer saber por que você conduziu esta investigação sem o conhecimento deles. Eles vão querer entender por que você escolheu o confronto em vez da colaboração. Deixe-os perguntar. Eles podem não gostar das respostas. A ameaça paira no ar entre eles. Rowena sente seu peso, entende suas implicações. James Merritt passou 16 anos construindo alianças dentro da empresa. Ele conhece os membros do conselho pelos nomes dos filhos deles. Ele joga golfe com os principais acionistas. Ele cultivou relacionamentos especificamente projetados para momentos exatamente como este. Ele está apostando que suas conexões são mais fortes do que seu legado. Eu tenho algo para lhe mostrar, Rowena diz. Ela enfia a mão na bolsa e puxa um drive USB. Comum. Isso contém 18 meses de comunicações internas, e-mails entre você e gerentes de propriedade discutindo, e eu cito, otimização de receita através de negação seletiva de serviço, planilhas rastreando depósitos de hóspedes que nunca foram reembolsados, e um memorando particularmente interessante de março passado, onde você delineia uma estratégia para direcionar hóspedes que são, novamente, eu cito, estatisticamente improváveis de buscar reclamações formais. O rosto de James fica branco. Aquele memorando menciona especificamente viajantes idosos, não falantes de inglês e famílias com crianças pequenas. Você os chama de demografias de baixa resistência. O advogado masculino dá um passo para trás. Quase imperceptivelmente, quase inconscientemente, ele está criando distância entre si e seu cliente. Aqueles documentos foram obtidos ilegalmente. James diz, sua voz mudou. Mais alta, mais tensa. O que quer que você pense que tem, não vai se sustentar. Cadeia de custódia, violações de privacidade, acesso não autorizado. Os documentos foram compilados pelo nosso Departamento de Auditoria Interna a meu pedido pessoal. Tudo foi obtido através dos canais adequados, usando meus códigos de acesso executivo. Rowena segura o pendrive.
Essa não é uma evidência de um denunciante, James. Essa é uma evidência da fundadora. James encara o drive. Seu pomo de Adão balança enquanto ele engole. O que você quer? A pergunta é silenciosa. Derrotada, Rowena a considera. Eu quero que você renuncie esta noite. Com efeito imediato. Eu quero que sua irmã seja demitida junto com todo gerente de propriedade que participou deste esquema. Eu quero uma auditoria forense completa de todas as 3 propriedades afetadas. E eu quero que cada hóspede que foi prejudicado receba um pedido de desculpas pessoal e restituição completa. Isso são milhões de dólares. É a coisa certa a fazer. James ri. É um som oco, vazio de humor. A coisa certa. Você está aposentada há 8 anos, Sra. Hargrove, vivendo em sua bela casa em Shaker Heights, enquanto o resto de nós mantinha esta empresa funcionando. Você não tem ideia do que a coisa certa se parece mais. A expressão de Rowena não muda. Eu sei o que não parece. Não parece rasgar a reserva de uma velha porque você presume que ela não vai revidar. Não parece construir um sistema projetado para explorar os hóspedes mais vulneráveis. Não parece ensinar aos funcionários que a crueldade é aceitável, desde que melhore os números trimestrais. Ela se aproxima. Eu posso ter estado ausente, James, mas estou aqui agora e não sairei até que isso seja corrigido. Os advogados estão sussurrando um para o outro. Os seguranças se aproximaram, sentindo a mudança na energia da sala. James olha para Rowena por um longo momento. Então seus ombros caem. Eu quero imunidade, ele diz quietamente. Para Sloan, ela estava seguindo minhas instruções. Ela não projetou o sistema, ela apenas o implementou. Não, ela tem 2 filhos. Ela observou enquanto seu funcionário rasgava minha papelada. Ela me chamou de querida e me ameaçou com segurança. Ela fez uma escolha. Todo mundo merece uma segunda chance. Rowena inclina a cabeça. Margaret Chin teve uma segunda chance? A mulher de 81 anos que sentou em seu carro chorando merecia passar seus últimos meses lembrando como o seu sistema a fez se sentir sem valor? James não tem resposta. Escolhas têm consequências. Rowena diz, você ensinou essa lição a centenas de hóspedes. Agora você vai aprender por si mesmo. Ela se vira para os seguranças. Por favor, escoltem o Sr. Merritt e seus advogados para a sala de conferências. Eles podem esperar lá até que o conselho corporativo chegue às 7h da manhã. Os guardas avançam. James não resiste. Ele caminha entre eles como um homem em um sonho, seus sapatos caros silenciosos no chão de mármore. No elevador, ele para, se vira. Você acha que isso conserta alguma coisa? Sua voz ecoa pelo saguão vazio. Você acha que me demitir e minha irmã muda como o mundo funciona? Haverá outro James Merritt amanhã. Outro sistema. Outra maneira de espremer lucro de pessoas que não podem revidar. Rowena encontra seus olhos. Talvez, mas não na minha empresa. Não enquanto eu ainda estiver respirando. As portas do elevador se fecham e Rowena Hargrove fica sozinha no saguão do Harbor Grand, cercada por lustres de cristal e pisos de mármore e 40 anos de memórias, sabendo que a parte mais difícil ainda está por vir. Porque James estava certo sobre uma coisa. O conselho terá perguntas e nem todos gostarão de suas respostas. O que acontece quando a pessoa que construiu tudo descobre que o sistema se voltou contra ela? Continue assistindo, porque em 12 horas, Rowena enfrentará as pessoas mais poderosas de sua empresa e apenas um lado pode vencer. A sala de reuniões cheira a couro velho e medo fresco. Rowena entra exatamente às 9 da manhã. Seu casaco azul marinho substituído por um blazer cinza que ela guarda em seu carro para emergências. Seu cabelo prateado está preso para trás. Seu rosto está composto. Ela não dormiu por 31 horas, mas seus olhos estão claros e afiados. 12 pessoas sentam ao redor da mesa de mogno. Membros do conselho, acionistas, o diretor financeiro, o chefe do jurídico. Eles a viram construir esta empresa do nada.
Eles coletaram dividendos enquanto ela coletava reclamações, e agora eles sentam em suas cadeiras ergonômicas, esperando para ver para que lado o vento soprará. Harrison Cole senta à cabeceira da mesa. Atualmente tem 64 anos de idade. Ele se juntou a Harbolite quando ela ainda era pequena o suficiente para saber o nome de todos, e ele guiou sua expansão com a mão firme de um homem que valoriza a estabilidade acima de tudo. Ele não parece estável agora. Sua gravata está ligeiramente torta. Sua xícara de café está intocada, esfriando. Rowena, ele diz. Obrigado por vir. Eu viria quer você me agradecesse ou não. Uma onda de desconforto se move pela sala. Rowena toma seu assento na extremidade oposta da mesa, diretamente de frente para Harrison. Eu presumo que todos foram informados, ela diz. Harrison assente. Nós revisamos as descobertas preliminares. A situação é séria. A situação é criminosa. Isso não foi determinado. $62 mil roubados de hóspedes através de fraude sistemática, reclamações suprimidas, reembolsos atrasados até que as pessoas desistissem, funcionários treinados para avisar populações vulneráveis. A voz de Rowena permanece estável. Se isso não é criminoso, Harrison, precisamos de novos advogados. A chefe do jurídico, uma mulher chamada Patricia Vance, pigarreia, Sra. Hargrove. As implicações legais ainda estão sendo avaliadas. O que podemos dizer é que a empresa enfrenta exposição significativa, responsabilidade por ações coletivas, escrutínio regulatório, danos à reputação. Nossa prioridade deve ser a contenção. Contenção. Rowena repete a palavra como se estivesse provando algo amargo. Você quer dizer encobrimento. Eu quero dizer gerenciar a narrativa, controlar qual informação chega ao público e quando. Garantir que quaisquer discussões de acordo aconteçam discretamente, sem envolvimento da mídia. Rowena olha ao redor da mesa. 11 rostos a encaram de volta, esperando. Deixe-me dizer o que eu observei na noite passada, ela diz. Eu entrei em uma de nossas propriedades como uma hóspede comum. Eu esperei na fila. Eu apresentei minha reserva e fui tratada como lixo. Ela pausa. Não porque houve um erro de computador. Não porque a equipe estava sobrecarregada. Porque eu parecia alguém que não revidaria. Cansada. Sem importância. Harrison se mexe na cadeira. O funcionário que rasgou meus documentos foi demitido. Ele diz que o gerente noturno está em licença administrativa, aguardando investigação. O diretor regional Merritt renunciou esta manhã. Estamos levando isso a sério. Vocês estão? Claro que estamos. Rowena enfia a mão na bolsa e puxa uma pasta. Ela a desliza sobre a mesa em direção a Harrison. Essa pasta contém os nomes de 23 funcionários em 3 propriedades que participaram deste esquema. 7 gerentes que o aprovaram e 3 diretores regionais que ignoraram. Harrison abre a pasta. Seu rosto perde a cor enquanto ele lê. Algumas dessas pessoas estão conosco há mais de uma década. Ele diz quietamente. Sim, eles têm famílias, hipotecas, filhos na faculdade, assim como os hóspedes dos quais eles roubaram. A sala fica em silêncio, o ar-condicionado zumbindo. Em algum lugar no prédio, um telefone toca e é rapidamente silenciado. Um membro do conselho chamado Franklin Pierce fala. Ele tem 72 anos, um dos investidores originais, um homem que se lembra de quando a Harbolite era apenas um sonho que Rowena apresentou em sua sala de estar. Rowena, ele diz gentilmente, o que exatamente você está propondo? Responsabilidade total. Cada pessoa nessa lista enfrenta demissão e possível encaminhamento criminal. Cada hóspede que foi prejudicado recebe notificação pessoal e restituição completa. E fazemos uma declaração pública reconhecendo o que aconteceu. Uma declaração pública. Patricia Vance parece horrorizada. Isso seria catastrófico. O preço das ações sozinho. Eu não me importo com o preço das ações. Os acionistas. Eu sou uma acionista, a maior acionista individual desta empresa.
E prefiro ver as ações caírem a zero do que proteger as pessoas que transformaram minha empresa em uma máquina para explorar os vulneráveis. Harrison levanta as mãos. Vamos respirar fundo aqui. Todos querem a mesma coisa. Todos queremos consertar isso. A questão é como. A questão, Rowena diz, é se você tem a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando isso lhe custa. Franklin Pierce se inclina para a frente. Rowena, eu a conheço há 40 anos. Eu acreditei em você quando ninguém mais acreditava. Mas o que você está descrevendo, esse tipo de acerto de contas público, pode destruir tudo o que você construiu. O que eu construí foi uma empresa que tratava as pessoas com dignidade. O que existe agora é outra coisa. Ela se levanta. Vou deixar isso bem simples. Ou o conselho autoriza a divulgação e a responsabilidade total, ou eu faço isso publicamente por conta própria. Tenho documentação. Tenho testemunhas e tenho um jornalista que está esperando há 6 meses por permissão para publicar. A caneta de Patricia Vance cai na mesa. Você destruiria sua própria empresa. Eu a salvaria. A voz de Rowena carrega o peso de 4 décadas. A empresa que construí nunca foi sobre saguões de mármore e lustres de cristal. Era sobre uma promessa. Uma promessa de que todo hóspede, não importa quem fosse ou como parecesse, seria tratado como se importasse. Ela olha ao redor da sala mais uma vez. Essa promessa foi quebrada, e a única maneira de consertá-la é derrubar tudo que a quebrou, mesmo que doa. Harrison Cole a encara por um longo momento. Então ele olha para a pasta, para a lista de nomes, para as evidências de corrupção que ele não pode mais fingir que não existem. Precisamos votar, ele diz quietamente. Rowena assente. Você tem 1 hora, estarei no saguão. Ela se vira e sai da sala de reuniões, deixando 12 pessoas para decidir o destino de tudo o que ela já construiu. A porta se fecha atrás dela. E no silêncio que se segue, Franklin Pierce é o primeiro a falar. Ela vai fazer isso, ele diz. Ela vai queimar tudo. Harrison olha para a porta onde Rowena acabou de estar. Eu sei, ele diz. É por isso que temos que deixá-la vencer. A votação que se segue irá remodelar a Harbolite para sempre. Mas os resultados não são o que ninguém espera. E a pessoa que tenta impedi-la revelará um segredo que foi escondido por 16 anos. A votação é aprovada por 9-3. Rowena ouve a notícia no saguão do próprio Harrison, que sai da sala de reuniões, parecendo um homem que envelheceu 10 anos em 60 minutos. Sua gravata está agora completamente desfeita, pendurada frouxamente em volta do colarinho. Divulgação completa, ele diz. Declaração pública. Restituição completa. O conselho concordou com tudo. Rowena assente. Ela não sorri. Quem votou contra? Patricia Vance. As preocupações com a exposição legal a preocupam. Harrison pausa. E outros 2 que sentiram que deveríamos tentar a contenção primeiro. Quais 2? Harrison hesita. Marcus Webb e Donald Ashford. Os nomes se encaixam na mente de Rowena como peças de um quebra-cabeça encontrando seu lugar. Marcus Webb entrou para o conselho há 3 anos. Recrutado pessoalmente por James Merritt, Donald Ashford é um sócio silencioso há quase uma década, raramente comparecendo a reuniões, raramente se manifestando. Sócios silenciosos muitas vezes têm o mais a esconder. Eu quero seus registros financeiros, Rowena diz. Investimentos pessoais, acordos de consultoria, qualquer coisa que os ligue às propriedades afetadas. Você acha que eles estão envolvidos? Eu acho que James Merritt não construiu este sistema sozinho. Ele teve ajuda, proteção, alguém que garantiu que as perguntas certas nunca fossem feitas. Harrison passa a mão pelo seu cabelo ralo. Rowena, se membros do conselho forem implicados, isso se torna algo muito maior do que má conduta de funcionários. Sempre foi algo maior. Nós apenas não queríamos ver. As portas do saguão se abrem e uma jovem entra.
Ela tem talvez 30 anos, com cabelo escuro preso em um coque profissional e um crachá de imprensa pendurado no pescoço. Vanessa Taus, Cleveland Plain Dealer, a jornalista que esperava há 6 meses por essa história. Rowena a encontra no centro do saguão. Senhorita Torres, obrigada por vir. Os olhos de Vanessa varrem o espaço, observando os lustres, o mármore, o luxo cuidadosamente construído. Senhora Hargrove, devo admitir, quando a senhora me contatou pela primeira vez, pensei que era uma farsa. A fundadora da Harborlight Hotels quer expor a corrupção em sua própria empresa. Não é assim que essas histórias geralmente acontecem. Como elas geralmente acontecem? Encobrimentos, acordos de confidencialidade que garantem que a verdade nunca veja a luz do dia. Rowena gesticula para um canto tranquilo do saguão, longe dos seguranças e do punhado de funcionários, observando nervosamente por trás do balcão da recepção. Tenho documentos para você, e-mails, registros financeiros, memorandos internos, tudo o que você precisa para entender o que aconteceu e quem foi o responsável. Vanessa puxa um gravador. Posso, por favor? A luz vermelha pisca. Senhora Hargrove, por que a senhora está fazendo isso? A senhora poderia ter resolvido isso internamente. Demissões discretas, acordos privados. Ninguém saberia. Rowena considera a pergunta porque as pessoas que foram feridas merecem saber que não estavam loucas. Elas merecem saber que o que aconteceu com elas foi real e foi errado, e alguém no poder finalmente se importou o suficiente para dizer isso publicamente. Mesmo que isso destrua a reputação de sua empresa, a reputação não é algo que você constrói através de comunicados de imprensa. É algo que você ganha através de ações. Por 40 anos, a Harborlight conquistou sua reputação tratando bem as pessoas. Nos últimos 3 anos, estivemos negociando com essa reputação enquanto fazíamos o oposto. Ela pausa. Uma reputação construída sobre mentiras não vale a pena proteger. Vanessa rabisca anotações. Você pode me contar sobre a noite que começou tudo isso? O confronto na recepção. Rowena o descreve. A tempestade. A fila. O sorriso desdenhoso de Trent, a reserva rasgada, as ameaças de Sloan, os seguranças, o momento em que ela puxou seu cartão de fundadora e observou 2 pessoas perceberem que haviam acabado de humilhar a mulher que construiu tudo ao redor deles. Vanessa ouve sem interromper. Quando Rowena termina, a jornalista fica em silêncio por um longo momento. Isso deve ter sido satisfatório, ela diz finalmente, observando-os perceberem seu erro. Não, a palavra sai mais dura do que Rowena pretendia. Não foi satisfatório. Foi de partir o coração porque percebi que minha empresa havia se tornado exatamente o que eu construí para prevenir. Um lugar onde a crueldade era política e a dignidade era opcional. Ela olha para a recepção onde novos funcionários estão fazendo o check-in de hóspedes com sorrisos cuidadosos e nervosos. Continuei pensando em Margaret Chin, a mulher que me inspirou a iniciar esta investigação. Ela nunca chegou a ver os rostos deles quando perceberam o que haviam feito. Ela morreu acreditando que não tinha valor porque pessoas que eu empreguei a ensinaram a acreditar nisso. Vanessa desliga o gravador. Vou escrever esta história, ela diz. E isso vai mudar as coisas. Não apenas para a Harborlight, mas para toda a indústria. A forma como os hotéis tratam os hóspedes vulneráveis, os sistemas que permitem que o abuso se esconda à vista de todos, tudo isso. Eu espero que sim. Mas preciso fazer mais uma pergunta. Extraoficialmente, Rowena espera. Por que você realmente veio aqui naquela noite? Você poderia ter enviado investigadores. Você poderia ter realizado auditorias. Em vez disso, você dirigiu 4 horas através de uma tempestade para fazer o check-in em um hotel com seu próprio nome. Por quê? Rowena fica em silêncio por um longo momento. Porque eu precisava saber como era, ela diz quietamente. Ser a pessoa do outro lado do balcão.
Ser velha e cansada e tratada como nada por pessoas com metade da minha idade. Ela encontra os olhos de Vanessa. Eu precisava lembrar por que construí esta empresa em primeiro lugar e precisava sentir em meu próprio corpo o que havíamos tirado de tantas pessoas, a dignidade delas, a crença delas de que o mundo poderia ser gentil. Vanessa assente lentamente. Mais uma coisa. Os 3 membros do conselho que votaram contra a divulgação, minhas fontes me dizem que 2 deles têm laços financeiros com os diretores regionais que você expôs. A expressão de Rowena se aguça. Quais 2? Marcus Webb e Donald Ashford. Eles têm recebido honorários de consultoria de uma empresa chamada Midwest Hospitality Partners. Essa empresa é de propriedade de James Merritt. A informação cai como um golpe físico. Rowena sente sua frequência cardíaca aumentar. Sente as peças se encaixando. Eles estavam protegendo-o, ela diz. De dentro do conselho, piora. Vanessa lá baixa a voz. Os honorários de consultoria começaram 16 anos atrás, logo depois que James Merritt foi promovido a diretor regional. E a pessoa que aprovou sua promoção, ela pausa, foi seu falecido marido, George Hargrove, o cofundador. O que acontece quando a corrupção que você está combatendo leva de volta a pessoa em quem você mais confiava? A verdade sobre George Hargrove está prestes a vir à tona e mudará tudo o que Rowena acreditava sobre sua própria vida. George Hargrove morreu 12 anos atrás. Ataque cardíaco súbito. Os médicos disseram que ele se foi rapidamente, o que deveria ser um conforto. Rowena o enterrou no cemitério atrás da igreja deles, fez um elogio sobre parceria e perseverança, e passou a década seguinte acreditando que entendia o homem com quem foi casada por 31 anos. Ela estava errada. Os documentos chegaram por correio às 15 horas, entregues na sala de conferências do Harborlight Grand, onde Rowena montou um quartel-general temporário. Patricia Vance, apesar de votar contra a divulgação, provou ser surpreendentemente útil na localização de registros históricos. Talvez a culpa tenha seus usos, afinal. Rowena espalha os papéis sobre a mesa. Extratos bancários, atas corporativas, anotações manuscritas em caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar. A caligrafia de George. A história emerge lentamente como uma fotografia se revelando em ácido. 16 anos atrás, quando Rowena estava se recuperando de uma cirurgia e George estava cuidando das operações diárias sozinho, ele tomou uma decisão. Ele promoveu James Merritt a diretor regional, apesar das preocupações de outros executivos. Ele aprovou uma nova estrutura de remuneração que recompensava o crescimento da receita em detrimento da satisfação do cliente. E ele estabeleceu a Midwest Hospitality Partners como uma empresa de consultoria que receberia honorários da empresa que ele cofundou. Honorários que foram diretamente para contas que George controlava. Rowena leu os números 3 vezes, 220 mil por ano durante 16 anos. Um total de mais de 3 milhões de reais desviados da empresa por meio de uma corporação de fachada que seu marido criou. Suas mãos não tremem desta vez. Ela está além do tremor. Ele sabia, ela diz quietamente. Harrison Cole senta-se do outro lado da mesa, observando-a com uma expressão presa entre simpatia e cansaço. A evidência sugere que ele projetou o sistema original, Harrison diz cuidadosamente. James Merritt apenas o expandiu depois que George faleceu. Expandiu-o, tornou-o mais agressivo, mais direcionado. A versão de George era sutil. Taxas de reserva que pareciam legítimas. Taxas de serviço enterradas em letras miúdas. James transformou isso em algo muito mais feio. Rowena fecha os olhos. Ela se lembra de George nos primeiros anos trabalhando ao lado dela até a meia-noite, celebrando cada pequena vitória, prometendo que construiriam algo significativo juntos. Ela se lembra de sua voz, de sua risada, da maneira como ele segurava a mão dela em tempos difíceis.
Ela também se lembra da distância que cresceu entre eles nos últimos anos. Os quartos separados, as conversas que nunca se conectavam completamente, a sensação de que ele guardava segredos que ela não conseguia nomear. Agora ela sabe quais eram esses segredos. Preciso falar com o conselho novamente, ela diz. Rowena, preciso contar a eles o que descobri, incluindo o envolvimento de George. Harrison se inclina para a frente. Se você divulgar o papel de seu marido nisso, tudo muda. O cônjuge do fundador era corrupto. Isso levanta questões sobre você, sobre o que você sabia. Eu não sabia de nada. É o que todo mundo diz. É também a verdade. Harrison sustenta o olhar dela por um longo momento. Eu acredito em você, ele diz finalmente. Mas acreditar não é o mesmo que provar. Se você tornar isso público, seus inimigos usarão isso contra você. Eles dirão que você é cúmplice ou incompetente. De qualquer forma, isso mina sua credibilidade. Rowena se levanta. Ela caminha até a janela, olhando para o horizonte de Cleveland, para a cidade onde ela começou do nada e construiu algo que importava. Passei toda minha vida adulta construindo a Harbright. Ela diz, sacrifiquei amizades, tempo com meus filhos, minha saúde. Eu acreditei que estava criando algo bom, algo que me sobreviveria. Ela se vira para encarar Harrison. E agora descubro que meu parceiro, meu marido, a pessoa em quem mais confiei no mundo, estava roubando de nossa empresa e treinando pessoas para maltratar nossos hóspedes. Sua voz falha apenas ligeiramente. Se eu esconder essa verdade, eu me torno parte da corrupção. Eu me torno outra pessoa protegendo a si mesma, em vez de proteger as pessoas que confiaram em nós. Ela retorna à mesa recolhendo os documentos. Vou divulgar tudo. O envolvimento de George, os honorários de consultoria, o design original do sistema, tudo isso. Sua reputação, minha reputação é insignificante se for construída sobre mentiras. Harrison fica em silêncio por um longo momento. Então ele assente lentamente. Eu te apoiarei, o que quer que você decida. Obrigada, mas preciso que você entenda algo. Ele se inclina para a frente. Se você fizer isso, não há como voltar atrás. A empresa sobreviverá. A marca pode ser reconstruída, mas a história de Rowena Hargrove mudará para sempre. Histórias mudam o tempo todo, Rowena diz. O que importa é se elas terminam honestamente. O conselho se reúne novamente às 17 horas. Rowena apresenta as evidências sobre George. Ela observa os rostos mudarem através de choque, negação, compreensão e, finalmente, aceitação. Quando ela termina, a sala está em silêncio. Franklin Pierce fala primeiro. Rowena, sinto muito. Eu não tinha ideia. Nem eu. O que você quer que façamos? Rowena olha ao redor da mesa. 12 pessoas que decidirão como essa história termina. Eu quero que contemos a verdade, ela diz. A verdade inteira. Não apenas sobre James Merritt e sua irmã. Não apenas sobre os funcionários que participaram, mas sobre George e sobre os sistemas que permitiram que isso acontecesse. Ela pausa. E eu quero estabelecer um fundo de compensação para cada hóspede que foi prejudicado. Não um acordo. Não um pagamento confidencial. Um reconhecimento público de que eles merecem algo melhor, financiado pelo dinheiro que George pegou. Marcus Webb, um dos membros do conselho que votou contra a divulgação, pigarreia. Senhora Hargrove, tenho uma confissão a fazer. Toda a cabeça se vira para ele. Eu sabia sobre os honorários de consultoria. George me contou anos atrás. Ele disse que era apenas uma compensação por trabalho extra que a senhora estava ciente e aprovava. Os olhos de Rowena se estreitam. Nunca fui informada. Percebo isso agora. Eu deveria ter verificado. Eu deveria ter feito perguntas, mas George era convincente e eu queria acreditar nele. Ele olha para as mãos. Eu vou renunciar ao conselho com efeito imediato e vou devolver os honorários que recebi da Midwest Hospitality Partners. Donald Ashford se levanta de sua cadeira. Eu também. A sala se agita. 2 membros do conselho que lutaram contra a transparência
estão agora se rendendo, revelando sua própria cumplicidade, porque o peso dos segredos finalmente se tornou pesado demais para carregar. Rowena os observa recolher suas coisas e caminhar em direção à porta. Senhores, eles param. Obrigado, ela diz, por finalmente contarem a verdade. Marcus Webb assente uma vez. Então ambos os homens se vão. A sala de reuniões está silenciosa. Lá fora, o sol está se pondo sobre Cleveland, pintando o céu em tons de laranja e ouro. Harrison Cole olha para Rowena. E agora? Ela respira fundo. Agora reconstruímos do zero sem mais segredos. A verdade mais difícil foi dita. Mas o capítulo final desta história pertence aos hóspedes que foram prejudicados e a uma promessa que Rowena fez 40 anos atrás e que pretende cumprir. 6 meses depois, Rowena Hargrove está no saguão do Harbourlight Grand. Os lustres ainda pendem do teto. Os pisos de mármore ainda brilham, mas algo mudou. O ar parece diferente, mais leve, como se o próprio prédio tivesse exalado um suspiro que prendia por anos. Atrás da recepção, novos funcionários cumprimentam os hóspedes com sorrisos genuínos. O tipo que alcança os olhos, o tipo que você não pode fingir. Mateo Reyes está perto do elevador, não mais como mensageiro, mas como gerente assistente. O cartão de visitas que Rowena lhe deu naquela noite levou a uma entrevista de emprego, que levou a uma promoção, que levou a uma carreira construída na integridade em vez da sobrevivência. Ele assente para Rowena enquanto ela passa. Ela assente de volta. O fundo de compensação distribuiu mais de 4 milhões de dólares para hóspedes afetados. 1.247 pessoas receberam cartas de desculpas pessoais assinadas pela própria Rowena. Muitos responderam compartilhando histórias de humilhação que os assombraram por anos. Histórias que finalmente tiveram um fim. A família de Margaret Chin recebeu o maior acordo. Sua filha usou parte do dinheiro para estabelecer uma bolsa de estudos em nome de sua mãe. Jovens estudando gestão hoteleira aprenderão sobre dignidade e serviço ensinados em homenagem a uma mulher que teve ambos negados. James Merritt está enfrentando acusações criminais, fraude eletrônica, conspiração, furto por engano. Seus advogados estão negociando, mas as provas são esmagadoras. A série de Vanessa Torres no Plain Dealer durou 8 dias e foi indicada a um Pulitzer. Sloan Merritt perdeu sua licença para trabalhar em hospitalidade. Ela se mudou para outro estado, recomeçou em uma indústria diferente. Rowena não sabe se ela aprendeu alguma coisa com a experiência. Algumas pessoas nunca aprendem. Trent Calder, o funcionário que rasgou sua reserva, foi visto pela última vez trabalhando em um lava-carros em um subúrbio de Toledo. Ele não pediu desculpas. Provavelmente nunca o fará. Rowena caminha pelo saguão lentamente, absorvendo tudo. Ela tem 74 anos agora e o ano a envelheceu de maneiras que mostram. Mais linhas ao redor de seus olhos, mais prata em seu cabelo, uma leve rigidez em suas articulações que não estava lá antes, mas sua coluna está reta, seus olhos estão claros e seu propósito permanece inalterado. Ela para na recepção. Uma jovem está atrás do balcão. Sua etiqueta de nome lê Helena Vasquez. Ela tem talvez 25 anos, com cabelo escuro e olhos brilhantes, e o nervosismo particular de alguém novo no trabalho. Boa tarde, Helena diz. Bem-vinda ao Harbourlight Grand. Você tem uma reserva? Rowena sorri. Eu tenho sob Hargrove. Helena digita rapidamente, profissionalmente. Seus dedos se movem com confiança. Depois de um momento, ela olha para cima e sua expressão muda. Senhora Hargrove, a fundadora, sinto muito. Eu não a reconheci no início. Tudo bem, eu prefiro assim. O rosto de Helena cora. Seu quarto está pronto. A suíte presidencial. Cortesia, é claro. Há mais alguma coisa que eu possa fazer por você?
Rowena olha para a jovem por um longo momento. Ela vê entusiasmo, profissionalismo, o desejo de fazer bem. Ela também vê outra coisa. O mesmo potencial para bondade ou crueldade que existe em todos. A mesma escolha que Trent Calder enfrentou naquela noite de inverno. A mesma escolha que define quem nos tornamos. Na verdade, há algo, Rowena diz. Helena se endireita, pronta para servir. Quero que você se lembre de algo. Algo que aprendi da maneira mais difícil, mas algo que vale a pena saber. Claro, senhora. Rowena se inclina ligeiramente para frente. Cada pessoa que atravessa essas portas carrega uma história que você não pode ver. Eles podem estar cansados. Eles podem estar com medo. Eles podem ser a pessoa mais importante que você jamais conhecerá. Ou podem não ser ninguém. Mas seu trabalho, seu verdadeiro trabalho, não é julgar quem é quem. Ela pausa. Seu trabalho é tratar cada um deles como se importassem, porque eles importam. Mesmo quando não parecem, mesmo quando não podem provar, mesmo quando seria mais fácil afastá-los. Helena assente lentamente. Eu entendo, Sr. Hargrove. Eu espero que sim. Rowena se endireita. Porque esta empresa foi construída sobre esse princípio, e agora é sua vez de protegê-la. Ela aceita o cartão-chave e caminha em direção ao elevador. Atrás dela, ela ouve Helena cumprimentar o próximo hóspede na fila com calor e profissionalismo. As portas do elevador se abrem. Rowena entra. Enquanto as portas se fecham, ela vislumbra o saguão. Uma última vez. Os lustres, o mármore, as pessoas se movendo por um espaço projetado para fazê-los se sentirem bem-vindos. Por 40 anos, ela construiu isso. Por 3 anos, outros o corromperam. Por uma noite, ela ficou em um balcão e se recusou a ser dispensada. E agora, finalmente, a promessa foi restaurada. Nenhum hóspede é tratado como um problema. O elevador sobe. Rowena fecha os olhos. Ela pensa em Margaret Chin, em todas as pessoas cuja dignidade foi roubada, no marido cuja traição ela nunca poderia ter imaginado. Ela pensa no rosto de Trent quando ele rasgou a reserva dela, no desprezo de Sloane, em James Merritt entrando no saguão às 12h47 da manhã, acreditando que suas conexões o protegeriam. Ela pensa na lição no cerne de tudo. A maneira como você trata alguém quando pensa que eles não têm poder é a verdadeira medida de quem você é. O elevador chega ao andar dela. As portas se abrem. Rowena Hargrove avança para o que quer que venha a seguir. A história acabou, mas a lição permanece. E em algum lugar, agora, alguém que não parece nada especial está entrando em um lugar onde deveria ser tratado com dignidade. A questão é se a pessoa lá atrás do balcão se lembrará de que todos importam e que você nunca sabe realmente quem está dispensando. Se esta história o comoveu, se o lembrou de que a dignidade nunca é opcional e que defender a si mesmo importa, então preciso que você faça algo agora. Clique no botão de inscrição e ative as notificações porque histórias como esta merecem ser ouvidas. A cada semana trazemos histórias verdadeiras de pessoas comuns que se recusaram a ser invisíveis, que encontraram sua coragem em momentos impossíveis e que provaram que o caráter é revelado quando ninguém importante está observando. Deixe um comentário abaixo e me diga, você já foi tratado como se não importasse? Você já foi dispensado por alguém que pensou que você não tinha poder? Compartilhe sua história, porque você nunca sabe quem precisa ouvi-la. Sua experiência pode ser o incentivo que outra pessoa precisa para se defender. E lembre-se, a maneira como o mundo o trata, quando pensa que você não pode revidar, diz tudo sobre o mundo e nada sobre seu valor. Você importa. Você sempre importou. E ninguém, nem um funcionário, nem um gerente, nem ninguém, tem o direito de fazer você se sentir de outra forma. Obrigado por assistir. Obrigado por ouvir.
E obrigado por fazer parte de uma comunidade que acredita que cada pessoa merece ser tratada com gentileza. Até a próxima vez.